enquanto Aderen está com a ajudante da Sanem entregando os cremes na cidade. E nisso, Aderen vê que uma das mulheres que compra os cremes da Sanem vende os cremes da Sanem 5 vezes a mais pela internet. E Aderen diz que vai parar com isso e é já. Enquanto o Emre chega no sítio da Sanem com a Mavic Bear. E a Sanem fica feliz ao ver a Mavic Bear. Mavic Bear desce do carro já perguntando onde ele está, onde ele está. E o It diz, ele está na cabana, não se preocupe, ele não virá aqui, dona Mavic Bear. Mavic Bear diz, ótimo. E nisso ela está com charutinhos ali de folha de uva. E o Emre diz, vou levar um pouquinho para o Jan. E a Mavic Bear diz, ele é adulto, ele se vira. E a Sanem senta ali no sofazinho com o It, diz, vamos comer todos juntos. E a Mavic Bear, ao ver o Emre ir atender o celular dentro da casa, escondido de todos, vai atrás do Emre, finge que vai pegar um suquinho e fica ouvindo a conversa do Emre, onde o Emre diz, tá bom, mas a Leila já está desconfiada, eu moro com a família dela. E a Mavic Bear fica super intrigada. Faz barulho, Emre desliga o telefone rápido, olha para Mavic Bear e diz, era um amigo, e se afasta. Mavic Bear diz, eu vou descobrir que amigo é esse. Não é amigo coisa nenhuma, você me paga. Mavic Bear não consegue disfarçar que está super incomodada com a presença do Emre. Ele diz, eu vou servir um suquinho para vocês, não é chique, não é? Emre diz, eu gosto de suco. Mavic Bear diz, eu vou embora, eu já vi o que eu queria. Enquanto isso, a Aderen diz que está cansada e o JJ, o Muso e a Denise chegam e o Muso todo feliz diz que conseguiram um trabalho, que vão fazer uma propaganda para uma loja de ferragem. Aderen diz, estão de brincadeira. E o JJ diz que não, que é verdade, que é apenas o começo do grande sucesso que eles farão. Enquanto isso, a Sanem vai até a cabana do Jan, se aproxima do Jan com os charutinhos de folha de uva e diz, pensei que você estaria com fome. Jan pega, agradece, se aproxima da Sanem. Sanem diz, já terminou os concertos? Jan diz, ainda não. Eu poderia te oferecer alguma coisa para tomar, mas não tem nada funcionando. Sanem diz, eu parei de tomar chá, e sai. E o Jan fala sozinho, eu também parei. Enquanto isso, o pai do Jan reúne a todos ali na casa da Sanem. O Jan, a Sanem, Deren, JJ, Muso, Denise. E diz, eu tenho uma grande notícia para vocês. E nisso It chega. E o pai do Jan olha, chegou, senta aí, você vai gostar de ouvir o que eu tenho a dizer. E o pai do Jan diz, a Friki Hari vai assumir um projeto social muito importante. Todos ficam animados. E o pai do Jan continua e diz, a Sanem foi escolhida como a escritora do ano. E a instituição que vai dar o prêmio para ela vai fazer uns folhetos com as histórias pessoais dos escritores. E eu liguei para o diretor-geral da associação, que é um grande amigo meu, e ofereci a nossa agência para fazer um livro só, muito chique, e eles aceitaram. Deren, JJ e Muso ficam super animados, e o It super incomodado, e diz, seu Aziz, já estava tudo combinado antes do senhor chegar. Seria bom se o senhor tivesse me avisado antes que ia se envolver nisso, né? E o Aziz diz, pois está sabendo agora. Iremos começar de novo. O nosso objetivo é fazer que a Sanem e os outros escritores recebam todas as doações de grandes empresas para a fundação. Esse é o meu plano. Levaremos essa campanha para o país inteiro. Deren diz, é maravilhoso. Sanem diz, é um projeto lindo, mas agência nova, equipe pequena, como vamos fazer um livro? E o pai do Jan diz, eu, a Deren, o Muso e o JJ cuidaremos da parte do livro e a Miriban cuidará da parte estética, roupas, tudo, e o Jan irá tirar as fotos da Sanem. Pronto, tudo resolvido. Sanem e Jan ficam se olhando e o It super irritado. Jan diz, a Sanem não vai ficar à vontade comigo, pai. É melhor escolher outra pessoa para tirar as fotos.
E Deren e o pai do John fazem sinal para o JJ falar alguma coisa para Sanem. JJ, vocês já tiraram várias fotos juntos, vai dar tudo certo. Deren diz, claro, ficam ótimos juntos. O John tira as fotos, a Sanem fica sempre linda. E é um projeto social. Claro que vocês vão aceitar, não é, Sanem? É para ajudar as pessoas. Sanem diz tudo bem e se afasta. E é assim que o pai do John, o John e o Emire ficam a sós. O John olha para o pai dele e diz, a mãe disse que se não fosse pela dona Mirba, ainda seríamos uma família. E o pai do John diz, eu juro que eu nunca fiz nada de errado para a mãe de vocês. Vocês podem acreditar em quem vocês quiserem, mas eu juro que nunca fiz nada de errado. Quando eu conheci a mãe de vocês, eu estava já namorando com a Mirba. Elas eram amigas, mas eu e a Mirba terminamos e o amor que eu sentia pela Mirba nunca acabou. Nisso, Mirba chega para pegar uma água e o pai do John fica olhando para ela o tempo todo, dizendo que o amor que ele sentiu pela Mirba nunca acabou, que só aumentou com o tempo. Mirba se afasta e o pai do John continua e diz, Elma casou comigo sabendo que eu amava Mirba. Ela era muito ciumenta e nós brigávamos muito. E durante uma briga, ela ficou dizendo que eu havia traído ela com a Mirba. Era mentira, mas eu já estava tão cansado que eu simplesmente pedi o divórcio. Foi assim que aconteceu. É a história verdadeira. Eu nunca fiz nada de errado. E o James, você nunca traiu a mamãe e o pai do James nunca. Juro para vocês. Só errei em ter casado com ela Amanda Mirba, mas ela sabia. Enquanto JJ e Musafir estão trabalhando juntos e ficam brigando o tempo todo, Deren está conversando com a Sanem, o Jan e o It, e a Deren está decidido. Jan hoje tira as fotos da Sanem. E It diz, podemos alugar um estúdio para tirar as fotos. Sanem diz, eu acho que ao ar livre é melhor. E o JJ chega dizendo que no livro tem que ter muito romance para chamar a atenção. E It fica irritado, diz, vamos decidir logo o que vamos fazer, vamos focar no principal. Deren começa a notar e o It diz, a gente tem que focar, é no último ano da personagem principal, apenas isso. Sanem e Jan falam juntos e nas aves. E o JJ diz, isso, claro. Acho que uma fênix e um albatroz. Cada um com a sua personalidade, as fotos têm que ser românticas, lindas. E It diz, no livro também talvez dê para falar sobre os cremes, o perfume que você criou, Sanem. E o Jan diz, eu acho que ela não vai querer falar sobre o perfume. E a Sanem diz, o perfume é meu e eu não quero falar sobre isso. Vamos falar da Fênix, essa ave abandonada que ficou sozinha e sobreviveu. Ela conseguiu sobreviver e surgir das cinzas. Jan diz o albatroz também, o começo do livro. Sanem diz, sim, vamos falar do albatroz. Uma criatura de asas gigantescas que ama a liberdade. É dono de si mesmo e gosta de voar. E ele só quer voar sozinho. E a Deren vai anotando tudo. Jan diz, para mim já deu por hoje, se afasta. E a Deren diz, você está bem? Sanem finge que sim. Enquanto isso, o pai do Jan vai na casa da Alma. E a Alma estava vendo a foto da Sanem em uma revista dizendo que ela foi escritora do ano. E o pai do Jan veio e diz, virou uma admiradora da Sanem. E a Alma diz, aquela lá, escreveu um livro, ganhou uma fortuna falando da história do Jan. Fez o Jan sofrer, ir embora. E o pai do Jan diz, e daí ela ganhou dinheiro? Foi ela que escreveu o livro. Ela não gasta nada com ela, gosta de ajudar todo mundo. Uma irritada diz, nossa, você gosta dela, a empresa faliu. O Jan, o Emire se afastaram, os funcionários ficaram sem emprego, tudo por culpa da Sanem. O pai do Jan diz, a culpa não foi da Sanem. A culpa foi do Emire e do Jan. Eles assumiram os negócios e arruinaram com a agência. E você era sócia com 50% e arruinou com tudo. E joga a culpa na Sanem, que vergonha, Uma. Às vezes vai para sair, Uma desespere. Por favor, saia daquele sítio e leva o Jan com você. Se ele ficar perto da Sanem, ele vai se afundar de novo. E o
Pai do Jan diz: o Jan já afundou. Será que você não viu, Ma? Se ele ficar longe da Sanem, ele se perderá para sempre. Eu não entendo como você não percebe o amor deles. Por que você não consegue ver isso? O Ma diz: o amor é ruim. Eu sofri a vida toda por causa do amor. Você sempre gostou daquela Mihibã. Estragou com as nossas vidas. O amor só faz mal às pessoas. E o pai do Jan diz: o amor não faz mal a ninguém, as pessoas que fazem mal aos outros. E fique sabendo que eu vou fazer de tudo para o Jan e para o Emere serem felizes. E na casa da Mavic Bear, todos estão jantando, tá com o celular do Emire. Emire vai atender na cozinha, Mavic Bear vai espiar. E o Emire diz: nossa, que linda, eu estou apaixonado. Me manda de novo que eu quero ver. Emire olha algo no celular e diz: nossa, não vejo a hora de me encontrar com você amanhã. E a Mavic Bear deduz que o Emire está traindo a Leila. Enquanto a Sanem está olhando para o mar, toma um remédio, o Jan fica observando. O Jan se aproxima e diz: agora toma remédio. Sanem diz: muita coisa mudou. E o Jan senta ao lado da Sanem e diz: eu não fiz nada longe de você, Sanem. Não imaginava que você estava em uma clínica, eu não consigo imaginar isso. Sanem diz: foi bom para mim. Você não estava aqui, Jan. E para mim você ainda não voltou, porque você não voltou para mim e não ficou por mim. Jan diz: foi você que não me quis. Você mandou eu ir embora, não confiou em mim. Sanem diz: você não acreditou em mim, Jan. Na verdade, você nunca confiou em mim. Você se afastava mais de mim a cada dia. E eu acabei me afastando de você. E fiquei sozinha. E depois enlouqueci sem você. Jan diz: se você confiasse em mim, eu jamais teria ido. Sanem diz: e se você me amasse, jamais iria embora. Sanem se afasta do Jan e o Jan sofre enquanto Mavic Bear e Nirati se reúnem ali para conversar com a Melarati. Melarati diz: o que vocês querem essa hora? A Mavic Bear diz: eu acho que o Emire está traindo a Leila. Nirati diz: eu acho que você entendeu errado, Mavic Bear. E a Mavic Bear mostra que pegou o extrato da conta bancária do Emire. E a Melarati olha e diz: ó, ele comprou algo em uma joalheria, não acredito que ele está traindo a Leila. E Mavic Bear e Nirati ficam furiosos no dia seguinte e ficam olhando de cara feia para o Emire durante o café da manhã o tempo todo. Toca o celular do Emire, Emire não atende, e a Mavic Bear diz: atenda na frente da sua esposa, Emire. Emire olha para Leila e diz: não é nada, é o banco. Leila diz: o que está acontecendo com você, mãe? E você, pai, vocês estão estranhos. Enquanto a Sanem está dando comida para as galinhas e acha que as galinhas estão falando com ela e perguntam como ela está se sentindo. E a Sanem diz: peraí, eu estou falando com as galinhas. E o JJ fica ouvindo, apavorado. E a voz interior da Sanem diz: não sou uma galinha, sou sua voz interior, esqueceu de mim. Sanem, a Sanem diz: que fazia tanto tempo que você não aparecia, você voltou também. E a voz interior diz: eu voltei junto com o Jan. Nisso, o JJ sai correndo achando que a Sanem está falando com as galinhas. E a Sanem diz para a voz interior que ela não quer mais falar com ela. E a voz interior diz para a Sanem se afastar do Jan. Enquanto o JJ corre falar com a Denise e diz que a Sanem estava falando com as galinhas, que a culpa é da Denise de ter afastado a Sanem dele. Denise diz: eu não afastei a Sanem de você, que você só falava do Jan. E o JJ diz: agora ela está falando com as galinhas, você prefere que ela fale com as galinhas ou comigo? A Denise diz: com você. E o JJ diz: então, vamos fazer terapia com ela. Claro, vamos fazer terapia. Terapia de dança para se acalmar. JJ chama Sanem para dançar, nisso Deren chega, Mihibã chega, Muso chega, todos ficam ali dançando. E nisso, a Deren diz que se irrita com aquele novo funcionário da Sanem. O Jan chega para falar com o pai dele, Sanem diz que não consegue parar de olhar para o Jan, e ele olha para ela, deixa ela zonza, e o Jan fica olhando para Sanem, Sanem fica olhando para o Jan, e o pai do Jan fica olhando para Mihibã, e a Sanem diz: olha, Mihibã, ele está te olhando, e a Mihibã vai falar com o pai do Jan. E a Denise diz para Sanem ficar longe do Jan, porque o Jan é mau. E a Deren diz que o Jan não é essa pessoa que a Denise pensa. Olha para o It e diz: ô Sanem,
Antes o It tinha uma aura iluminada, agora ele está tão sombrio. Você notou? Sanem diz não. E Denise disse que para ela o mais bonito do sítio é o muso. Deren dá risada e diz, você está falando do muso, Sanem diz como é que é. E a Denise diz que sim. Nisso, Deren lembra das fotos, corre e chama o JJ, diz, é um dia muito importante, as fotos, JJ diz, eu sei. Mas por que mesmo? Deren diz, hoje vamos criar uma oportunidade perfeita para o Jan e a Sanem se aproximarem. Enquanto Mavic, Beren e Nirati estão em um restaurante espiando, Emire está falando com uma moça e mostra uma joia para ela, ela diz que é linda. E o Nirati diz para Mavic Bear filmar e tirar fotos para mostrar para Leila.